Olá, quarta-feira, 10 de abril de 2019, Frente Parlamentar em Defesa das Instituições Públicas de Ensino, Pesquisa e Extensão do Estado de São Paulo se reuniu no auditório Teotônio Vilela. O projeto de lei quer proibir no comércio de São Paulo o uso de canudinhos de plástico que aparentemente poderiam ser inofensivos ao meio ambiente. E veja também, parlamentares elegem o presidente e vice da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O Conselho Nacional de Justiça revelou que o número de mulheres assassinadas aumentou no Brasil. Projeto Acalanto, em parceria com a Defensoria Pública e o ILP, Instituto do Legislativo Paulista, completou 25 anos e a comemoração foi aqui no Parlamento Paulista. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Formada a nova Frente Parlamentar em Defesa das Instituições Públicas de Ensino, Pesquisa e Extensão, a coordenadora da reunião foi a deputada Beth Saão, do PT. A reunião conjunta da Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Públicos de Pesquisa e Fundações Públicas do Estado de São Paulo e das Universidades Estaduais Paulistas abordou as principais reivindicações e necessidades das universidades públicas estaduais e dos pesquisadores científicos do Estado de São Paulo. Nós estamos há 16 anos sem realizar concursos, né? O governo não tem realizado concursos nas 3 secretarias, nós somos 19 institutos e esse número de cargos vagos faz com que a gente não trabalhe com plena capacidade. O outro fato também que nos preocupa muito é o salário, porque desde 2011 a gente não tem reposição de perdas salariais, então mesmo o governador tendo dado o ano passado 3,5%, a gente ainda está com uma defasagem de quase 55%. Presidente da Associação dos Docentes da Unicamp sabe que o momento político e econômico do país é conturbado, mas ressaltou a importância das universidades públicas paulistas no contexto nacional. Então, nós estamos muito articulados e juntos com os institutos de pesquisa, né, do Estado de São Paulo e também com as universidades federais que atuam no Estado de São Paulo, a Unifesp, a UFSCar, né? Então a gente entende que é preciso uma compreensão ampla, né, e a Alesp ela tem essa função de fornecer subsídios, pensamento, né, contribuição para que os próprios deputados possam também se absorver de conhecimento aqui sobre o que nós vamos fazer aqui na frente, junto com a deputada Beth Saão, mas também, para além disso, no governo estadual, né? Então acho que esse espaço da frente ele é muito importante para isso. As 2 frentes parlamentares, a partir da próxima semana, serão fundidas. O novo colegiado passa a se chamar Frente Parlamentar em Defesa das Instituições Públicas de Ensino, Pesquisa e Extensão no Estado de São Paulo. Essas 2 frentes que a gente juntou, a tentativa é inclusive que possa potencializar esses trabalhos deles, né? E inclusive fortalecer a frente, porque o que vem por aí não é uma tarefa tão fácil assim para nós. É uma tentativa grande do governo do estado de poder acabar com os serviços públicos. Esse trabalho, na verdade, vem acontecendo já há muitos anos. E agora no governo Dória me parece que isso vem se aprofundando ainda mais. Então, frentes são espaços importantes de debates, mas sobretudo de resistência. A gente não pode perder isso de vista. A audiência pública aqui na Assembleia Legislativa discutiu a convocação dos aprovados em concurso para a contratação de agentes de organização escolar da rede estadual. A iniciativa desse debate partiu do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Na publicação do Diário Oficial de 14 de dezembro do ano passado, muitos nomes. Ao todo, são 1.495 aprovados no concurso público de agente de organização escolar da Secretaria Estadual da Educação. Cíndia é uma das aprovadas. Já escolheu seu local de trabalho e fez o exame médico, mas até agora, nada. Parada conta com a ajuda do filho de 20 anos para sustentar a casa. Fiz todos os exames, passei nos médicos para conferir, está tudo ok. Então só falta mesmo a nomeação para que a gente passe pela perícia médica e possa tomar posse para entrar em exercício. Colegas que já estão trabalhando e passaram pela mesma situação quando foram aprovados, vieram participar da audiência pública em solidariedade. Porque eu também já passei por isso quando eu fui escolher, também demorou quase o prazo de 90 dias. Aí também teve uma audiência pública realizada pelo deputado Carlos Gianazzi
E depois da audiência pública começaram a chamar o pessoal que já tinha escolhido as vagas. Além das nomeações, a pauta do encontro levantou outras questões, como segurança, plano de carreira, desvio de funções, jornada de trabalho e salários. A gente se sente abandonado na nossa área, tendo em vista que a gente cuida diariamente de crianças. A gente não tem treinamento nenhum do governo do estado, né? A gente tem que trabalhar de acordo com o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente não tem base nenhuma. A gente procura fazer o que a gente busca de conhecimento fora, né, do nosso ambiente de trabalho. Eu mesmo, né, no meu ambiente de trabalho, eu ando com um ECA no meu bolso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por conta própria, para a gente se prevenir, né? Para a gente não cometer equívocos com crianças no ambiente escolar. A iniciativa em promover o debate foi do deputado Carlos Genásio, do PSOL. Precisamos muito que os agentes de organização escolar ocupem esses espaços, porque tem muita violência nas escolas e nós não temos funcionários. Então, é uma contradição enorme. Escolas sem funcionários do quadro de apoio escolar e, do outro lado, servidores já aprovados, já foram, inclusive, já escolheram as escolas, mas não assumiram ainda. É uma contradição imensa isso. Os alertas sobre a devastação do meio ambiente ainda não conscientizaram sobre os riscos que a população mundial corre destruindo florestas, poluindo rios, mares e oceanos. Projeto de lei de autoria do deputado Rogério Nogueira, do Democratas, quer proibir no comércio de São Paulo o uso de canudinhos de plástico que aparentemente poderiam ser inofensivos ao meio ambiente. Olha, mas não é assim não. A reportagem é do Marcos Boemerade. Eles são utilizados desde tempos remotos, mas foi com a invenção do plástico há mais de 100 anos que os canudinhos passaram a ser feitos em larga escala com esse tipo de material. No início, seu consumo se transformou numa tendência universal e irreversível. Longe de ser o principal problema quando o assunto é poluição por plásticos, o canudo funciona como uma porta de entrada para discussões mais profundas. Quantos canudinhos você já usou? Você já tem ideia ou não? Ixi, muitos, mais de 1000, ainda mais a gente que trabalha aqui na Faria Lima, na correria, sempre vai em fast food, sempre acaba gastando, muitos. Canudinho de papel é a melhor saída? Ah, acredito que sim, porque a gente anda pela Faria Lima e a gente vê direto o canudinho de plástico no chão. E a gente sempre vai, pega e joga no lixo, né? Não adianta usar o canudinho, depois jogar na lixeira e achar que está tudo bem. Mesmo sendo descartado de forma correta em aterros legalizados, esse mesmo canudinho, por ser leve, pode ser levado pela ação do vento e da chuva até rios e mares, prejudicando, contaminando e acabando com toda a vida marinha. O plástico está tão presente nos oceanos que só no Pacífico tem uma ilha 16 vezes o tamanho de Portugal, feita só de resíduos do material. A cadeia alimentar já está comprometida. Os microplásticos, o plástico, ele demora muito para se decompor, mas na verdade ele se decompõe. E aí os microplásticos ficam presentes no oceano, ficam presentes nos rios, em todo lugar. E esse microplástico entra na cadeia alimentar e vem acabar no nosso sangue também. Então não está só no estômago da baleia. Na verdade, o microplástico ele já está nessa cadeia alimentar que acaba chegando ao seu próprio organismo. Para resolver o problema de 275 milhões de toneladas de resíduos plásticos que são gerados em todo o planeta, teremos de adotar novas atitudes. A escala de produção existente hoje na face do planeta é muito elevada frente à capacidade do planeta absorver os impactos decorrentes disso. Por isso que nós dizemos que são milhões e milhões de canudos de plástico, porque isso decorre de uma grande, não só produção, mas de uma enorme população que consome. Essa escala planetária de produção e de consumo, elas levam a impactos irreversíveis no meio ambiente. É o que nós estamos vendo hoje com a questão do plástico, né? Nos rios, nos oceanos, enfim, nos peixes, na cadeia alimentar, etc. O ideal é que canudos de plástico, por exemplo, se utilizados, eles fossem recicláveis e eles fossem passíveis de, ao final da sua vida útil, serem recolhidos e retornarem à cadeia produtiva como insumo para uma nova produção, né? Isso é sustentabilidade. Pensando no impacto positivo para o meio ambiente, o deputado estadual Rogério Nogueira, do DEM, criou o projeto de lei número 631 de 2018, que proíbe o fornecimento de canudos confeccionados em material plástico em estabelecimentos comerciais em todo o estado de São Paulo.
Substituí-los por canudos de papel reciclável, por exemplo, gera uma produção de produtos mais sustentáveis. Na medida em que você deixar de ter presente no mercado e à disposição da sociedade tanto canudo de plástico, você vai permitir também que não haja esse lançamento dos canudos de forma irregular no meio ambiente, na água, contaminando aí os mares, as águas superficiais também. Eu acho que iniciativas como essa são mais do que necessárias mesmo e fazem toda a diferença para a gente, que também tem que ter acho que não só o povo brasileiro, mas como o planeta inteiro, a gente tem que se reeducar, né, com costumes e hábitos antigos, pensando a longo prazo mesmo, pensando nas próximas gerações que virão, que vão estar aqui no planeta ainda. A judicialização da saúde foi tema de debate aqui na Assembleia Legislativa. Acompanhe agora na reportagem da Priscila Silvério. O workshop A Judicialização da Saúde foi realizado pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Tanto o judiciário quanto os setores da saúde discutem esse tema, considerado um grande desafio. Nós vimos agora uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, onde aumentou a judicialização em 130%. São mais de 500 mil casos em primeira instância. Isso preocupa, porque os recursos do SUS eles são limitados. O número de processos judiciais no Brasil relacionados à saúde chega a 500 mil. De 2008 a 2017, registrou um aumento de 130%. Em 2018, o governo federal gastou com medicamentos 1 bilhão e 250 milhões de reais. Hoje, os municípios eles alegam que, devido ao número imenso de judicialização, o orçamento está sendo desviado. Então, a porta de entrada do SUS e até de planos de saúde privado está mudando, né? Está mudando através da judicialização. É um desafio, né? A gente busca soluções que amenizem o número alto de processos judiciais, né? Alguns, de fato, necessários. Então, para fazer essa avaliação que de fato é necessário e o que não é, porque senão o orçamento público não vai suportar, né, toda essa demanda. O apoio para este workshop é da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. O Conselho Nacional de Justiça discute com juristas, juízes, advogados, médicos e também com a indústria farmacêutica maneiras para que as decisões judiciais sejam mais assertivas. O judiciário entende que o paciente tem direito garantido pela Constituição de ter sua demanda de saúde atendida, seja com exames ou medicamentos de alto custo. A Justiça busca mecanismos para que as decisões sejam cada vez mais assertivas. Aprovamos os enunciados procedimentais a respeito de saúde para que haja uma padronização, porque eu creio que o direito à saúde ele só pode ser efetivado se o direito à igualdade for respeitado. Então é preciso que todo cidadão seja atendido igualmente, em todo tipo de procedimento, em todo tipo de circunstância. E é por isso que nós estamos caminhando nesse sentido. É difícil, mas com o diálogo eu creio que nós conseguiremos bons resultados. A audiência pública debate projeto de lei do governo do estado que quer privatizar empresas públicas. Veja agora na reportagem. Casa cheia. Mais de 200 pessoas entre parlamentares, representantes de empresas estatais, sindicalistas e funcionários públicos. Na pauta, o projeto de lei que autoriza o governo estadual extinguir, fundir ou incorporar a Dersa, a Prodesp, Companhia de Processamento de Dados do Estado, a Companhia Paulista de Obras e Serviços, a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e a Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo. 6 empresas que podem ser privatizadas. Nós temos que desmistificar a ideia de que o Estado tem que ser mínimo. Não, o Estado tem que prestar bons serviços, tem que ter qualificação. Esses trabalhadores e servidores dessas 6 empresas que o governador João Dória quer privatizar, eles são qualificados, eles são preparados, foram concursados. O que a gente faz com esses empregos agora? Quase 4 mil empregos, jogamos eles na lata de lixo? O que é isso? Como é que você despreza um trabalho de empresas que são centenárias? Tem empresas aqui com mais de 100 anos. Aí você fala,
não, agora você não presta mais. Não pode. Nós vamos lutar até o fim para poder manter essas empresas ativas, atuantes, com a confiança do povo paulista, e tudo que depender aqui da nossa bancada, nós iremos envidar todos os esforços no sentido de impedir essa insanidade do governador João Dória de levar esse projeto adiante. São empresas que não podem ser, desmontadas, até porque elas são extremamente necessárias para o povo de São Paulo. E quando eu prestei muita atenção no depoimento lá, na explicação dos trabalhadores, eu confesso que eu fiquei muito comovida. Mas como eu já tinha iniciado aí uma frente parlamentar contra a privatização e em defesa dos serviços públicos de qualidade, eu me senti muito contemplada com tudo que aconteceu aqui. No início do ano, além do projeto de lei 01 de 2019, o governador João Dória também assinou 6 decretos. Um deles define as medidas de redução de despesas com pessoal e encargos sociais. O governo vai propor aos funcionários o PDV, Plano de Demissão Voluntária. Nós fizemos um trabalho de maneira totalmente técnica, levando em consideração que hoje os orçamentos do poder público, ou seja ele municipal, estadual ou federal, não sobra praticamente nada para investimento. Então hoje o país tem praticamente todos os recursos direcionados e praticamente é onde sobra mais no orçamento. Eu sou bem conhecedor disso tudo, conheço bem o orçamento federal, principalmente federal, não sobra praticamente, no máximo 4%, quem sobra muito, sobra 4% livre para investimento. Funcionários das empresas que podem ser incluídas no programa estadual de desestatização são contra o processo de privatização. Nós estamos falando aqui de uma Dersa que tem um know-how, uma capacitação técnica fabulosa. Não podemos jogar isso num arquivo morto, como foi jogado o processo daquele viaduto que caiu. Que eu, na mídia, falei no Facebook com alguém da prefeitura, falei, olha, me lembro que aquilo lá foi construído pelo DR. Estava lá, levaram 3 meses para achar um projeto. Não pode fazer isso com um acervo técnico da Dersa. Não pode acabar com a Dersa desse jeito. Contrária à privatização, deputada Isa Pena, do PSOL, solicitou um requerimento exigindo mais clareza por parte do governo. Diante da gravidade desse fato, desse projeto de lei, que quer precarizar diversas empresas que cumprem uma função social, que são aquelas que a gente chama de essenciais, fundamentais ao funcionamento do Estado de São Paulo, a gente apresentou esse requerimento porque a gente acha que nada mais justo que o governador, em pessoa, venha e olhe no olho das pessoas e justifique o porquê, né? Justifique primeiro o que ele vai fazer com as empresas, porque num projeto de lei de 2 páginas ele não fez isso, né? E nem seria possível fazer isso. Segundo, né, justifique por quê. São empresas que cumprem uma função social, inclusive várias delas não são deficitárias, dão lucro para o Estado. Parlamentares se reuniram hoje no plenário José Bonifácio, aqui da Assembleia Legislativa, para eleger o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Quem esteve lá foi a repórter Silvia Garcia. Veja aí. Comissão de Constituição, Justiça e Redação elege novo presidente para os próximos 2 anos, o deputado Mauro Bragato, do PSDB. A eleição do vice-presidente ficou para a próxima semana, na quarta-feira. Nós temos aí 13 deputados, pessoas altamente preparadas e que a cada um, em função da sua formação teórica, ajudar a fazer essa comissão, né, a mola propulsora digamos, da Assembleia Legislativa. É claro que o debate de cada tema vai ser feito como um acordo. E eu penso que nós vamos ter reuniões memoráveis aqui, porque efetivamente a Assembleia Legislativa, no conjunto dos seus deputados, querem fortalecer cada vez mais esse parlamento. O senhor puxou um pouquinho a orelha já aí, dizendo que vai ter mais rigor também aí nessa comissão. Vai ser assim também? Não, é um sentimento não só meu, mas de toda a Assembleia e de toda a comissão. Nós temos deputados já com propostas alinhavadas. Então eu vejo como sendo algo positivo e vivemos no Brasil novos tempos de grande participação da população e por que não aqui na Assembleia Legislativa. Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor também elegeu o presidente e o vice. A reunião foi no plenário Tiradentes.
O deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do PRB, foi escolhido como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor para este biênio da 19ª legislatura. E o deputado Tiago Auríquio, do PR, é o vice-presidente. Nova comissão, essa nova legislatura, esse novo biênio, nós trabalharemos muito, buscando o quê? Levar o resultado na ponta. Eu acho que o cidadão, o povo, dentro do nosso estado, essa Casa de Leis que eu sempre digo que é a maior do país, precisa levar o resultado para a população. E a Comissão de Defesa do Direito do Consumidor nada mais é que uma comissão com deputados com prerrogativas para fiscalizar, com prerrogativas para regular a relação de consumo, para colocar em prática o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é considerado um dos melhores do mundo. Mesmo com toda a comunicação, com rede social, comunicação globalizada, é fundamental que todo fornecedor de bens e serviços, e quando eu falo fornecedor de bens e serviços, é o fornecedor também de serviços públicos, porque os serviços públicos, nós consumidores, somos consumidores também dos serviços públicos. Muitas vezes o cidadão não sabe disso, ele não entende isso. É importante que cada cidadão exerça o seu papel, cobrando também a qualidade da prestação dos serviços públicos. E essa comissão fará isso, essa comissão vai chamar sim o fornecedor que muitas vezes não entendeu que ele precisa cuidar do seu bem maior, vai chamar para conversar, nós vamos sim formarmos audiência pública se necessário for, vamos fiscalizar na ponta para que a gente consiga ter saúde de qualidade, educação de qualidade, transporte público, infraestrutura e mostrar muitas vezes para o gestor público que ele precisa entender que hoje o cidadão está mais além. O cidadão entende que ele também consome os serviços públicos e paga por isso. E por isso ele exige o quê? A qualidade. Eu, como advogado, representante do povo, a nossa missão vai ser defender aí e aprimorar o Código do Consumidor, que, como eu disse aqui no discurso agora, a gente sabe que o consumidor está sempre no lado frágil da moeda. Então, a nossa missão vai ser protegê-lo, averiguar possíveis abusos em relação aos fornecedores, receber essas denúncias e, se no caso for, puni-las. A Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres convocou uma reunião especial de eleição de presidente e vice para o primeiro biênio desta 19ª legislatura. Lançada na Assembleia Legislativa, a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Na presidência da comissão para este biênio da 19ª legislatura, eleita a deputada delegada Graciela, do PR. Na vice-presidência, a deputada Marcialia, do PT. Para mim está sendo uma honra, ter sido eleita como presidente de uma comissão tão importante, a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, assim como acompanhei várias conquistas durante a minha carreira de 32 anos como delegada. Foi a conquista da primeira Delegacia de Defesa da Mulher, da Maria da Penha, a Lei Maria da Penha também foi uma das conquistas importantes que as mulheres teve, e essa comissão que agora tenho a honra de assumir a presidência. Tenho certeza que as conquistas serão muitas, assim como nós já participamos de muitas, e eu tenho certeza que nós vamos participar ainda de muito mais conquistas em prol das mulheres. Eu digo não só mulheres, mas também, agregada a isso, a família, a criança, o adolescente. Hoje se concretiza, se materializa um sonho que nós sonhamos durante o nosso primeiro mandato. Nós conseguimos aprovar um projeto de resolução no mês de dezembro do ano passado, onde nós propusemos a criação dessa comissão permanente para debate, para defesa dos direitos das mulheres. E hoje a gente inaugura isso, Nós mulheres, eu costumo dizer que nós mulheres somos como aquela palmeira que o vento vem,
o vento chacoalha para lá, chacoalha para cá, mas não quebra, né? Então, é a força, é a resistência, é a luta de nós mulheres que vai fazer com que a gente passe por esse momento tão difícil da sociedade brasileira. Nós precisamos de mais solidariedade, nós precisamos de mais amor, nós precisamos de mais paz, nós precisamos olhar nos outros, nas pessoas e nos enxergar nessas pessoas. Então, é um dia muito feliz, é um dia de muita realização para mim. A violência doméstica faz novas vítimas todos os dias no país. O Conselho Nacional de Justiça revelou que o número de mulheres assassinadas aumentou no Brasil. Para comemorar a passagem do Dia Internacional da Mulher, o Auditório Teotônio Vilela trouxe o debate sobre prevenção do feminicídio. Essas formas de debate, de levar o conhecimento dessa mulher para que ela possa se apoderar, não do fator de mulher, mas do seu feminino, da sua condição de feminino, eu acho que esse é um grande caminho, porque ela precisa primeiro se informar, para ela até conhecer caminhos para buscar, caminhos para uma possível reflexão sobre o momento que ela está passando e que ela aceita, né? Esse é o grande questão. A questão não é o espancamento, a violência, é a mulher se sujeitar a essa condição. As mortes violentas por razões de gênero são um fenômeno global e vitimizam mulheres todos os dias. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio, segundo o Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Nosso país só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia em número de casos de assassinatos de mulheres. Em comparação com países desenvolvidos, no Brasil se mata 48 vezes mais mulheres que o Reino Unido, 24 vezes mais que a Dinamarca e 16 vezes mais que o Japão ou Escócia. No último ano, o mapa da violência do Conselho Nacional de Justiça apontou que o número de mulheres assassinadas aumentou no Brasil. Em 2016, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas no país. O governo do estado de São Paulo, de olho nestes números, já se pronunciou com várias ações. Hoje nós temos aí, em primeiro lugar, campanhas de conscientização das pessoas, primeiro das mulheres para romperem o silêncio, né? Assim que elas eventualmente sofram algum tipo de agressão ou de ameaça, né? Para que isso não se agrave, para realmente não resulte num feminicídio, né? Nós temos aí uma rede de proteção, de apoio à mulher, isso é importante, né? Quando eu estava no Tribunal de Justiça, nós investimos em criar varas especializadas em violência doméstica para atender a mulher, conceder medidas protetivas e procurar, de alguma maneira, reprimir os casos de agressão, de violência. E agora na Secretaria estamos desenvolvendo campanhas, estamos procurando criar novos centros de apoio às vítimas de violência doméstica. O evento, que foi aberto ao público, foi promovido pela deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. O nosso papel enquanto legisladora, estou indo, graças a Deus, a população ao 5º mandato, mas não perdendo o foco que nosso compromisso é com a questão de gênero, é com a questão da mulher e principalmente são agredidas em qualquer classe social, mas principalmente aquelas que têm uma dependência econômica e que não conseguem reagir. O projeto Acalanto, em parceria com a Defensoria Pública e o ILP, que é o Instituto do Legislativo Paulista, completou 25 anos. A comemoração foi aqui no Parlamento Paulista. Fundado em 1993, o Projeto Acalanto São Paulo é uma associação sem fins lucrativos que auxilia o desenvolvimento de crianças em situação de risco social. O Acalanto continua firme nas propostas dele. E uma das questões também importantes de se dizer que o Acalanto trabalha, o primeiro objetivo é a prevenção do abandono. Porque como nós trabalhamos com crianças, com grupos de irmãos, nós sabemos da dificuldade de encaminhar grupos de irmãos, crianças mais velhas. Então, nosso primeiro objetivo é a prevenção. Nós trabalhamos também na reestruturação de famílias que recebemos da Vara de Infância, para que elas possam se organizar novamente e ficar com seus filhos. O projeto atua em 2 frentes de trabalho: prevenir o abandono e promover a adoção de crianças e adolescentes. Nós oferecemos a eles, além da cesta básica, além de um apoio material, vamos dizer assim, também todo o suporte necessário para que eles melhorem as condições de vida, que eles estabeleçam vínculos entre os membros da família e possam, assim, caminhar, né? É engenheiro mecânico, pai de 11 filhos, sendo 8 adotivos, Paulo Sérgio, um dos homenageados e fundador da instituição,
se inspirou na própria história de vida para promover uma melhor qualidade de vida às crianças. Foi e está sendo uma experiência de vida, né? Que a partir do ponto que eu tive a oportunidade de construir o meu projeto de vida como cidadão, como ser humano, pelas vias da adoção, isso me permitiu também fazer um projeto familiar. Transformação é você enxergar numa criança a possibilidade de ela ser seu filho, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é que você transforma esse cidadão numa pessoa com direitos, porque ela tem direito a viver em família, ela tem direito a ser feliz, ela tem direito a estudo, a saúde, e você transforma uma situação de vulnerabilidade numa situação de sucesso. O Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui. Você pode assistir o nosso jornal pela internet no YouTube. A gente se vê de novo amanhã. Espero vocês, hein? Até lá.